valor de R$5. Caso o senhor quer uma cesta, quem quer colaborar pode passar lá. Então, vamos fazer nossa leitura. Pedir a permissão do mentor da casa e líderes da saúde de sua equipe para que eles façam a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é o remédio necessário que vamos para nossas casas. E assim, em nome de Jesus Cristo da caridade, estamos iniciando a atividade desta quarta-feira à noite. Nossa irmã Maria de Lourdes vai fazer a explanação e nossa irmã Elvira a leitura do Evangelho. O Cristo Consolador, o jugo leve, Consolador prometido, instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. O jugo leve. Vinde a mim todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei comigo que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, todos têm sua consolação com a fé no porvir e com a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições pressionam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem amenizar a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Todavia, Jesus põe uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é leve e sua lei é suave, visto que impõe como dever o amor e a caridade. Consolador prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele permanecerá convosco e estará em vós. E o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar tudo o que eu vos disse. João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. Boa noite. É um prazer vê-los aqui, é um prazer estarmos todos juntos. Então, o Júlio tinha dado uma página para ela, mas eu insisti que fosse uma que eu já, em duas ocasiões, que eu abri o Evangelho, caiu esse capítulo. Então, eu digo, hoje vai ter que ser Cristo Consolador. E por quê? E para quê? E quando nós mais precisamos do Cristo Consolador do que agora? Né? Todas as injunções que a vida hoje nos traz, todas as amarguras que o mundo está se cobrindo, né, com as guerras, com a falta de compreensão entre os povos, por um lado, por outro lado, alguns tentando muito conseguir um pouco mais de paz, e não conseguindo, não logo, quando nós precisamos mais de consolação do que agora, né, Vinícius? Então, precisamos de muita consolação. Mas a consolação se recebe
na medida em que nós nos dispomos a ajudar os outros. Não basta só ir na igreja, no centro espírita, na terreira, onde for, procurar consolo e ajuda para nós. Nós temos que abrir nosso coração para darmos ajuda também aos outros. E como eu gosto de dizer, o mais difícil é dentro da nossa casa, dentro da nossa tribo, vamos dizer assim, a família grande, a nossa família, com aqueles de sangue, com aqueles que vão se achegando, né? Casando, ou mesmo morando pertinho, às vezes vizinhos, que a gente não tem grande sintonia, vibram em outra frequência, vamos dizer assim, no trabalho, né, professora, às vezes é difícil, né? No trabalho, muito difícil, né, entre colegas, então nós temos que abrir nosso coração. Colegas também englobam nossos alunos, né? Alguns alunos, né? É muito difícil. Então nós temos que abrir o coração para receber a consolação e espraiá-la para os outros. Isso só conseguimos através da compaixão e da caridade. Então era talvez por isso, talvez porque devêssemos pensar um pouco sobre isso, principalmente para nós, procurar não pensar, fulano devia estar ouvindo isso, eu devia de falar isso para meu filho, para meu marido, para minha esposa, né? Ou para aquela pessoa com quem eu não tenho tanta afinidade. Não pensamos em que o Cristo Consolador, que a nossa irmã acabou de ler, tem a ver para nós, para cada um de nós, porque nós somos espíritos individuais, né? Não adianta nós querermos culpar os outros pela nossa falta de evolução. Porque meu marido não me compreende, meus pais não me compreendem, no meu trabalho não sou bem aceito, nunca aplicam aquilo que eu sugiro, né? Quem já não passou por isso, né? Então, vamos pensar que temos que ser consolados, precisamos do consolo que vem de Cristo e está no Evangelho. Então, procuramos estudar o Evangelho de qualquer religião, né? O Evangelho é sempre o mesmo. Só que, como eu gosto de frisar, no Espiritismo temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem as explicações, né? Tem o Evangelho que Jesus falou e depois vem a explicação. E temos que vender aqui na nossa livraria, né? Ali na secretaria. Bem, para falar sobre a consolação, eu estava falando para a Josi, uma das minhas pequenas insônias, esses dias estava pensando que já era para ter feito a palestrinha semana passada, mas aí tinha uns probleminhas de saúde, a irmã Nida fez generosamente no meu lugar. Mas eu disse, estava tudo na cabeça, eu só não escrevi. E era sobre o encontro de Jesus e o centurião, né? E hoje, a noite passada, novamente, mas daí não foi insônia, aí foi o netinho chamando, e daí eu deitei, daí às vezes a gente não consegue dormir logo, aí me veio a ideia assim, mas por que será que o centurião chamou Jesus, ou se chegou a Jesus, se havia tantos outros por toda a Palestina, ou mesmo de Roma, que ele poderia apelar. E havia outros profetas naquele tempo andando pelas estradas. Eu sempre penso um pouquinho naqueles filmes nordestinos, né? Que a gente vê aqueles rezadores andando, carregando uma bandeira, uma cruz, um monte de gente atrás, né? Eu acho que todo mundo já viu em algum momento algum desses filmes, né? Parecem assim um pouco patéticos, mas é pela consolação que traz a palavra, seja ela dita por alguém iletrado, por um doutor, a consolação que ela traz é que faz as pessoas se juntarem. Tanto que estamos aqui em assembleia, né? Que vem na igreja, a palavra igreja vem de assembleia, né? Significa assembleia, reunião de pessoas. Então,
Eu pensei isso. Mas aí, hoje de tarde, eu digo, vou ter que acrescentar alguma coisa, tá? Também sempre quando a gente tem uma ideia, é bom depois a gente ver se não é uma mistificação, se realmente aquilo que tu está pensando é de verdade. Adivinha? Fui no Google, fui no YouTube, né? E então eu aprendi uma coisa, talvez eu já tenha estudado, mas ao longo dos meus já feitos 70 anos, como diz o Divaldo, eu não diz quantas unidades depois, eu já fiz 60, eu já fiz 70, né? Agora ele já fez 90, né? E daí eu digo assim, a gente esquece, assim, será que eu já aprendi isso? Será que eu esqueci ou estou aprendendo hoje? Né? Então dizer assim, que havia toda aquela região da Palestina, da atual Turquia, Síria, todos aqueles países, né? A Pérsia, o Irã, era tomado por Roma, né? Quando Jesus estava na Terra conosco. Então, era Roma que imperava, era o Império Romano, até mesmo na África, né? E então, havia distribuição de, como se diz, ajuntamento de soldados e tal, esqueci agora não. E cada destacamento tinha os chefes. Então, pertinho onde Jesus vivia, ou seja, na cidade de Cafarnaum, havia um destacamento romano formado por 100 soldados. Era um dos menores que tinha. Havia em outros lugares de 150, 200, 300 soldados. Mas Cafarnaum era relativamente calma, então ali tinha 100 soldados e o cara, o comandante, o capitão, diz que era mais ou menos a patente de capitão, que comandava aqueles 100 soldados para manter a paz, né, porque os judeus estavam sempre querendo se revoltar contra Roma, e esse se chamava centurião. E eu nunca aprendi isso, né? Eu acho que eu nunca aprendi isso. Chamado centurião, não me dava ideia, por que será que chama centurião? Né? Então, hoje aprendi que centurião, porque eram 100 soldados. Então, estavam lá, tranquilos e tal, mas havia aquele cara meio rebelde chamado Jesus, que algumas pessoas seguiam e eles achavam que já tinha muitos seguindo Jesus e poderia vir a ser uma ameaça para Roma. Não uma ameaça de derrubar Roma, né? Mas uma ameaça à paz, aquela coisa tranquila, né? Eles usufruem de todas as benesses, toda aquela parte da Palestina, e as pessoas trabalhando para eles, não como no tempo, né? do Egito, Itália, da Babilônia, mas continuavam relativamente escravos, né? Não tinham a terra só para si. Tinha que obedecer Roma, pagar pesados impostos e tal. Eis que um dia, o servo muito querido, muito prestativo desse centurião ficou doente. Por que eu não estou lendo no Evangelho segundo o Espiritismo? Não é porque eu já decorei ao longo dos meus 70 anos, mas porque não está no Evangelho do Espiritismo. Então, vou abrir um parênteses. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos passagens do Evangelho, Novo Testamento, os que se referem às leis morais. Né? Como devemos nos comportar, tipo as bem-aventuranças, algumas das parábolas mais importantes para aplicarmos na nossa vida. Mas não tem todo o Novo Testamento. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, não está incluído do centurião. Tá? Mas, suprepticiamente, assim, por baixo dos panos está lá. A fé, a humildade, a benevolência, a compaixão. E outra coisa, não termos vergonha de professarmos a nossa fé. Então, mas como centurião? Alguns romanos, inclusive chefes como esse centurião, que não diz o nome, né? Que era o centurião, era o chefe, o comandante, simpatizavam muito com a religião judaica.
e simpatizavam mais ainda com aquele judeu que andava pelas estradas, né, mandando as pessoas amar-se uns aos outros, dizendo que deviam, os chefes, os ricos, tinha muito judeu rico, né, como tem até hoje, né, deviam ajudar os mais pobres. Hoje em dia diríamos os industriais, né, os donos de grandes empresas. Naquele tempo era mais restrito, mas o ouro, as riquezas existiam. E Jesus estava justamente naquele lugar, Cafarnaum, onde havia a convergência de cidades, desde a Ásia até do Egito, um pouquinho fora do caminho, mas de vários lugares, da Síria, da Pérsia. Então as pessoas passavam por ali. Então quando ele pregava, né, num daqueles montes, chamado o Monte da Bem-aventurança até hoje, né, e Jesus lá diz, bem-aventurados os pobres de espírito e tal, né, as 8 bem-aventuranças. Então Jesus se localizou ali. E as pessoas passavam e gostavam daquela pregação e muitos seguiam. E assim o centurião, aquele comandante, também gostava muito das pregações de Jesus. E como eu disse, um dia o seu servo mais dedicado, mais chegado, ficou muito doente, né? E ninguém conseguia ajudá-lo, ele estava assim para morrer, como se diz. Aí ele se lembrou de falar com os judeus. Isso está em Lucas, tá? Se alguém for procurar depois. Mateus diz que o centurião foi procurar Jesus. E Lucas diz que uns amigos daquele centurião, que eram judeus ricos e frequentavam a sinagoga, por sinal tinha sido construída pelo centurião. Como eu disse, ele simpatizava muito com a fé judaica, tá? Então, diz Lucas que eles foram procurar Jesus. O centurião disse, procurai aquele profeta, aquele pregador, e pedi-lhe que ele cure o meu servo. E eles foram. Então, Lucas 7, se não me engano, o 8, conta essa história. Então, eles foram e falaram para Jesus, olha, não, porque Jesus se dava com eles só não gostavam dos fariseus, né, que exploravam o povo, recebiam e exigiam muitos presentes, digamos assim, para o templo, para serem perdoados seus pecados, e na verdade eles, a maioria das coisas, embolsavam eles próprios. Então, por isso Jesus falava tanto contra os fariseus e os sacerdotes do templo. Mas o povo, em geral, os judeus, eles se davam muito bem, porque ele mesmo era judeu, né? Jesus era um judeu também. Então, o centurião pediu, então, para esses amigos dele, judeus, a quem ele tinha entregado o dinheiro, construíram a sinagoga, né, que seria o templo deles, fossem pedir a cura do seu servo. Foram, e Jesus disse que o curaria. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Também, eu acho que nem podia dizer que não. Isso não diz no Evangelho. Mas como é que ele ia se negar a atender o pedido, pode-se ler entre aspas, ordem, de um centurião? Ele era o que comandava ali. Então, Jesus foi. Quando ele chegou perto, segundo Lucas, pertinho da casa do centurião, a linda casa, o centurião saiu. Isso era uma coisa inédita, né? Um romano receber um pobre judeu pregador das estradas, como se dizia, dos montes. Ele foi e disse, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, mas diz uma palavra, e meu servo será curado. E Jesus não fez questão de entrar. Ele disse, vai e teu servo será curado. Só que antes disso ele falou, nunca vi tamanha fé em todo Israel. Porque ele não, o centurião achou, estava convicto, que não precisava Jesus ver o seu servo. Não precisava ele impor a mão. Não precisava ele abraçar o servo. Né? Não precisava, o centurião sabia que Jesus não precisava de um teatro para curar. Bastava a palavra dele.
né? Isso depois aparece no Evangelho de João, que fazia muita questão disso, da importância da palavra. E isso nós temos até hoje. Nós temos que cuidar do que falamos, porque isso ressoa, como dizia a minha mãe, ressoa e se cristaliza no astral. E eu achava assim, a mãe sempre falando isso, né? Quer dizer assim, cuidado com as palavras, que elas se cristalizam no astral. Né? Tu te lembra? Sei que a minha mãe falava. Tanto nós falar. De tanto nós ouvir, eu já passei para os filhos. Aí, hoje em dia, eu sei disso. Porque quando a gente fala uma má palavra, parece que ela fica retumbando dias, a gente pensa, como é que eu vou fazer agora? Vou pedir desculpa. Não vai adiantar, porque eu já machuquei aquela pessoa. Não dizer nada também é ruim. Então, o jeito é a gente se penitenciar intimamente, procurar não fazer de novo. Né? Mas da importância, voltando ao João, da importância da palavra. Né? De nós falarmos a palavra. E não adianta também nós, uma vida inteira estudamos ou lemos, né? E quando chega a hora de dar uma palavra ou um ouvido para um irmão, para um colega, nós nos fechamos a nós mesmos. Eu sei melhor do que ele. Né? Eu me lembro que eu era bem jovem, tinha uns 16, 17 anos, e a gente ia na igreja. Né? Junto com as freiras, que eu estudei em Soledade, a gente ia no colégio, e às vezes tinha uns freios, uns padres, falavam lá na frente e diziam, puxa vida, eu falaria melhor isso. Que barbaridade, né? Mas é que algumas pessoas não têm aquela capacidade, não que eu tenho, mas eu achava que eu tinha, que eu ia falar melhor. Daí eu penso que, hoje em dia eu penso, que sacrifício será que fez aquele padre, né? Em geral jovens, né? Para poder chegar, que tinha um púlpito ainda, imagina as pessoas lá tudo olhando para ele, para falar aquelas palavras. Então, nós temos que também ter a humildade, né, de mesmo pagar um mico, como a gente diz, quando é necessário a gente falar as coisas que as pessoas precisam ouvir. Né? Falo isso mais em sentido de educação geral, né, na família, na escola, no nosso dia a dia, quando a gente pode falar uma palavra boa para alguém, né, que está angustiado. Quarta-feira de manhã, o pessoal vem para o passe, tem as irmãs aí, a Ida, a Lucy, né, a Regina, e outros, às vezes, que não são assim, tudo tem conversa com as pessoas, se dispõe a ouvir. Diz uma palavra boa e a pessoa sai daqui mais tranquila. Né? Porque eu falei no ouvido antes, vocês estão vendo que hoje eu estou assim, contando histórias, né? Não estarem falando demais. Num dos salmos, que eu não me lembro agora, o número do salmo, diz assim, inclina, Senhor, o teu ouvido à minha voz. Né? O salmista pede para Deus inclinar, porque a gente imagina o Pai do céu como uma pessoa. Na verdade, é pura energia, não caberia numa figura de pessoa. Mas como nós somos ainda muito atrasados, é bom, quer imaginar o Papai do céu, um velhinho de barcos, não tem problema. Agora, se a gente já conseguir saber que Deus está em tudo, inclusive em nós, que Ele é luz, que Ele é energia, a gente pode ainda imaginar aquela luz e energia tomando a forma nossa, né, antropomórfica, como se diz, de uma pessoa. Ele inclina o seu ouvido à nossa voz. É muito bom imaginar isso, né? Que Deus chegue e coloque o seu ouvido para nós. Mas isso significa que o salmista, ou que escreveu o salmo, tenha realmente a fé de que ele será ouvido. Né? Então, a pessoa pede e sabe que Deus vai escutar. O centurião pediu e sabia que aquele homem, aquele judeu caminhante das estradas, ele ia ouvir
aquele judeu que às vezes se colocava como mestre, porque ele não podia ser fingido. Jesus não podia fingir que era igual a todos os outros, porque ele veio trazer a mensagem da compaixão, da caridade, né? Tanto que ele acrescentou no primeiro mandamento, né? Ele disse assim, primeiro ele disse, não vim destruir a lei e os profetas. Ele deixou claro. E ele praticava a sua religião, ele ia no templo, ele rezava. Depois que ele começou a dar umas lições e tal, depois, desde os 12 anos, né? Jesus sentou entre os doutores da lei e começou a explicar as escrituras. Porque ele era o filho unigênito do Pai. E segundo João, ele estava junto, João evangelista, né? Ele estava junto na criação do mundo. Então, para mim, para o meu conceito, eu não estou falando como espírita nem católica, né? Para mim, ser humano, espírito individual, eu acredito que Jesus é Deus. Porque uns dizem, não, era só mais um profeta. Os judeus acreditam assim, os judeus de hoje, né? Ele é só mais um profeta, ele é um santo de Deus, ele é um anjo. Para mim, Jesus é Deus, porque ele estava junto quando o mundo foi criado. Está lá no Evangelho de João, bem no começo. Tá? Quem quiser se aprofundar, é bem interessante. Então, esse homem que andava assim pelos caminhos, pregando, o que ele fazia surgir nas pessoas? A fé. Quando ele fez tantos milagres, era para as pessoas saberem que a fé que elas estavam professando, realmente aquilo acontecia. O que elas pediam, estavam convictas e tinham humildade de dizer, eu preciso da força do Pai. Eu sei, eu acredito que esse homem, esse santo que se fez homem, e tem uma roupagem de pessoa igual a nossa, mas que é um santo de Deus, eu acredito que ele possa me ajudar, elas realmente conseguiram. Né? Por isso, quando a gente faz a irradiação para os lares, a gente pede que as pessoas, e mesmo depois, durante a oração que a gente faz aqui, quando todo mundo se retira, é para pedir que todos aqueles que aqui estão, e a quem estão mentalizando, quem estão pensando, hoje eu vou pedir pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão, ou uma pessoa que não é da família, para ela ficar melhor e tal, a gente, quando reza aqui, a gente pede, segundo a vontade e bondade do Pai, e conforme o merecimento da pessoa. E ninguém tem que estar julgando. Ninguém tem que me julgar, eu não tenho que julgar ninguém. Mas Deus sabe, né? Inclua-se ali, quando falo Deus, Jesus sabe o que eu mereço. Jesus sabe o que eu consigo e o quanto eu me esforcei para chegar onde estou, para ter uma evolução. Ele sabe. Talvez os outros achem, está tantos anos no Espiritismo, o que melhorou? Parece aquela mesma Maria de sempre. Mas, e se eu não tivesse me esforçado tanto? O que eu poderia ter sido? O que eu poderia não ter crescido intimamente? Né? A influência dentro da minha família, dentro das pessoas que chegam no meu trabalho, com quem eu converso. Então, isso é muito importante. Nós temos essa confiança. Deus está me vendo, Jesus está me guiando, como esses dias falou, inclusive o Jânio enfatizou, ele é nosso modelo e guia, ele é nosso modelo que nós olhamos tudo o que ele fez e podemos tentar seguir algumas coisas, nos esforçar, né? E é nosso guia, ele está à nossa frente, ele é a nossa luz. Então é isso que a gente aprende com o centurião, que a nossa fé tem que ser baseada em conhecimento. Então, nós temos que, ou vem aqui, ou numa igreja, ou compra um evangelho, pede emprestado, né? Tem um evangelho, não precisa ser espírita, segundo o espiritismo, mas, como eu digo, ele é bom porque ele explica, né? Tem que ser, então, nossa fé baseada em conhecimento. Não porque um dia alguém disse, eu acredito, tal. Não quer dizer que a outra pessoa estava mentindo. Mas, como eu disse, eu fui lá pesquisar, olhar se era mesmo aquilo que eu achava. Tá? Fechou, tudo bem.
Se não fechou, eu posso continuar achando mesmo que eu sempre achei, ou posso tentar mudar um pouco o meu conhecimento, um pouco a minha concepção daquilo. Não é? O conhecimento, com o conhecimento, conhecendo Jesus, vem a confiança. Né? A gente confia como aquele centurião. Por quê? Porque com o estudo a gente chega a uma fé raciocinada. Quer dizer, a gente acredita e sabe por que acredita. Então, isso é importante para nós como espíritas, que eu queria deixar hoje, a confiança em Deus, confiar naquilo que Jesus veio pregar para nós, porque ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, às vezes a gente acha que alguma coisa é impossível acontecer. Minha vida está muito fechada, minha vida está muito amarrada, né? Eu estou me sentindo amarrada. Fizeram trabalho para mim. O trabalho que fizeram para ti, talvez seja, o nome disso seja falta de confiança e fé. A gente sabe que tem pessoas maldosas, por ignorância, ainda fazem esse tipo de coisa para os outros. Mas dia menos dia eles vão cair em si e vão saber. Todo o mal que eu faço para o outro, eu estou fazendo, vai voltar para mim mesmo. Né? Então, Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nos lembremos disso e quando tivermos dificuldades, vamos pedir a Jesus, porque ele também disse, bater e abrir-se-vos-á. Né? Então, como centurião, nós tenhamos a fé, a alegria de viver, agradecer todas as manhãs pelo novo dia, né? Pelo sol, pela chuva, pelas flores, pelos animais, né? Pela nossa família, se não a tivermos, como diz a oração que o Divaldo gosta de dizer, se eu não tiver nada, eu acredito pela vida que tu me deste. Se eu não tiver um lugar para deitar minha cabeça, se não tiver uma casa, não tiver amigos, às vezes acontece que a gente se sente muito só. Eu agradeço pela vida que me deste. Se nessa vida eu não conseguir tudo aquilo que eu me propus, Deus que é Pai, generoso, misericordioso, vai me dar nova chance numa nova vida. Que assim seja, que possamos ser felizes, ter muita fé e confiança em Deus. Então vamos agora mentalizar a nossa casa, a nossa família, alguma pessoa que esteja em dificuldades financeiras, de convivência, de saúde, principalmente de saúde, que hoje é quarta-feira, é o dia que pedimos pela saúde, mas na parte da manhã, mas também agora à noite, que possamos, então, irradiar para essas pessoas e para nós mesmos, pedirmos a bondade, a misericórdia, a compaixão de Jesus e dos seus enviados. Todos aqueles espíritos de cura, de paz, de alegria, que aqui se fazem presentes. Temos certeza que aqui estão. Eles estão aqui para atender aos nossos pedidos. Pedimos, Senhor, que não olhes a nossa pequenez, que olhes para a nossa confiança em Ti, em Jesus, em Maria Santíssima, nossa Mãe, que possa nos cobrir com seu manto sagrado, seu manto azul, levar nossas dificuldades, nossos erros, para longe daqui, para que no mundo astral eles possam ser transformados em energias positivas, em energias de paz, de amor e caridade. Aqueles a quem estamos mentalizando, que eles possam receber a saúde, e aqueles que não puderem se curar, tenham a certeza de que, quando deixarem esse corpo que agora tem, na espiritualidade poderão estar livres e refeitos para uma nova vida. E que assim seja.